Está no ar mais uma edição do Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, empregado da Oi, obrigado a se hospedar em quarto de motel com um colega durante viagem a trabalho, vai ser indenizado. Coordenador dispensado sem justa causa obtém benefícios do programa de demissão voluntária durante aviso prévio indenizado. Uma entrevista no estúdio com o ministro Alexandre Agra Belmonte sobre o monitoramento das correspondências eletrônicas nas relações de trabalho. O Revista TST começa agora. O Revista TST de hoje começa trazendo os detalhes de um julgamento que teve destaque esta semana, que inclusive foi bastante movimentada no TST. Para mais informações, eu vou conversar com a repórter Simone Garcia. Olá, Simone. Olá, Ana Amélia. Eu destaco um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST, que tratou da obrigação ou não de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço quando há afastamento pelo INSS. No processo analisado, a discussão principal era se a contribuição deveria ocorrer em caso de aposentadoria por invalidez. Vamos saber a que conclusão os ministros chegaram na reportagem. O terminal químico de Aratu, na Bahia, havia sido condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região a continuar recolhendo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, de uma empregada aposentada por invalidez durante todo o período de afastamento. Em recurso à Seção 2 de Dissídios Individuais do TST, a empresa alegou que, em casos de aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho é suspenso e que, por isso, nem a empresa nem o empregado teriam de cumprir com as obrigações previstas no contrato, dentre elas, o recolhimento do FGTS. O argumento foi com base no artigo 475 da CLT, que diz: o empregado que for aposentado por invalidez terá o contrato de trabalho suspenso durante prazo fixado pelas leis de previdência social para efetivar o benefício. O relator do caso na SDI 2, ministro Barros Levenhag, acolheu os argumentos. Para o ministro, em casos de aposentadoria por invalidez, a empresa não é obrigada a recolher o FGTS dos empregados. O ministro acrescentou que a Lei 8.036 de 1990 restringe a manutenção do recolhimento a determinados tipos de afastamento. O parágrafo 5º do artigo 15 diz: o depósito do FGTS é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho. O recolhimento do Fundo de Garantia cingir-se à hipótese de licença por acidente de trabalho, com a qual, evidentemente, não se confunde a aposentadoria por invalidez. O ministro Vieira de Mello Filho acompanhou o relator. Estabelecida a jurisprudência íntegra, coerente e estável do Tribunal Superior, não há razão para não admitirmos o corte rescisório nesse sentido. Por unanimidade, os ministros isentaram a empresa de continuar recolhendo o FGTS da empregada aposentada por invalidez. A decisão será encaminhada à Comissão de Jurisprudência do TST para ser analisada como tema de orientação jurisprudencial. E as turmas do Tribunal Superior do Trabalho também julgaram casos de destaque. E é o que vamos conferir agora no nosso Giro pelas Turmas. E vamos começar com uma decisão da primeira turma. Um empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos teve negado o pedido para receber reembolso creche. Na justiça, ele argumentou que após o nascimento da filha, a esposa dele passou a apresentar problemas psicológicos e chegou a ficar internada em hospitais psiquiátricos. Sem ter com quem deixar a criança, a matriculou numa creche e solicitou o pagamento do benefício. Em primeira e segunda instâncias, o pedido do trabalhador foi aceito. Mas no TST, o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, observou que o trabalhador não possuía requisitos mínimos previstos em norma coletiva da empresa para ter direito ao reembolso creche, como ser viúvo, solteiro ou separado, e ter a guarda de filho com idade para frequentar creche. A decisão foi unânime.
E a sexta turma manteve decisão que condenou a empresa de telefonia Oi a indenizar em R$10 mil um empregado que, durante uma viagem de trabalho, foi obrigado a se hospedar em um quarto de motel com um colega. Os dois ainda tiveram que dividir a mesma cama por 30 dias. Em defesa, a Oi sustentou que não ficou comprovado dano moral, mas a relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, ressaltou que, independentemente de comprovação de sofrimento diante da situação constrangedora, o dano, no caso julgado, é presumido, já que alojar empregados em um quarto de motel para dividir a mesma cama por si só é situação vexatória, ainda que não haja provas relativas aos danos causados. A decisão foi unânime. E um coordenador da General Motors do Brasil, dispensado sem justa causa, conseguiu os benefícios do programa de demissão voluntária durante o aviso prévio indenizado. A decisão é da 8ª turma. O trabalhador recorreu à Justiça Trabalhista para pedir continuidade do contrato de trabalho durante o aviso prévio de 90 dias, que seria indenizado pela GM. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, manteve sentença de primeira instância que negou o pedido. Para o TRT, o programa de demissão voluntária só poderia atender as pessoas com vínculo de emprego por prazo indeterminado, o que, na avaliação do regional, não era o caso do trabalhador com aviso prévio em andamento. Mas a 8ª turma do TST decidiu de outra forma. Ao julgar o recurso de revista, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que o entendimento da Corte Superior é no sentido de que não há impedimento para que o empregado efetue adesão ao plano de demissão, quando o contrato de trabalho ainda está em curso, ainda que em meio ao aviso prévio. O nosso giro de notícias continua e eu trago agora um destaque da 5ª turma. Um motorista de ambulância, que também era socorrista, teve negado o pedido para receber adicional de acúmulo de função. O relator do caso na 5ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, rejeitou o recurso, ficando mantida a decisão de julgamento anterior. Na 2ª instância, o entendimento foi de que é possível a diversidade de tarefas dentro da mesma jornada de trabalho, quando compatível com a condição profissional do empregado, conforme artigo da CLT. Além disso, o motorista se submeteu às condições estipuladas na contratação, não havendo excessos ou desrespeito aos princípios da boa-fé. E esse caso foi publicado na página do TST no Facebook e recebeu dezenas de comentários, entre eles o da Bárbara Cíntia, que disse concordar com a decisão. Para ela, é a mesma coisa do policial que dirige. E você, também quer deixar alguma opinião na nossa página no Facebook? É só acessar facebook.com/TSTJus. E nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais notícias de destaque. A cada ano, o Conselho Nacional de Justiça estabelece metas nacionais para dar mais celeridade aos julgamentos dos processos. E com o objetivo de incentivar o aumento da produtividade e da qualidade das decisões do TST, o presidente e ministro Ives Gandra Martins Filho lançou o prêmio Gabinete Legal, que vai premiar os gabinetes de ministros que mais se destacarem no cumprimento de metas. A Justiça do Trabalho é conhecida pela celeridade no julgamento dos processos. E para que isso aconteça, uma equipe bem preparada auxilia juízes, desembargadores e ministros. No Tribunal Superior do Trabalho, vários servidores atuam nos 27 gabinetes para que os processos sejam julgados rapidamente, mas sem comprometer a qualidade do serviço. O TST conseguiu diminuir o acervo em 8,4% no primeiro semestre deste ano. No mesmo período de 2015, havia 282.724 processos aguardando julgamento. Já em 2016, são 259 mil. Também houve diminuição no número de recursos que entraram no TST, 19% a menos. Em 2015, foram 147 mil processos. Já neste ano, 138 mil. Os gabinetes dos ministros também estão cada vez mais céleres. Há casos em que a finalização do processo ocorreu em 20 dias.
E para incentivar ainda mais a celeridade e a produtividade, o Tribunal Superior do Trabalho lançou o prêmio Gabinete Legal. A premiação vai homenagear os gabinetes que mais contribuírem para o cumprimento das metas nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. São 7 categorias e todas terão 3 colocações: ouro, prata e bronze. Nós queríamos, com essa premiação, valorizar todos os servidores e que, em uma ou outra modalidade, medalha de ouro, prata ou bronze, sempre algum servidor e algum gabinete vai acabar sendo contemplado, de tal forma que vai ser registrado nos assentamentos funcionais do servidor o ter ganho o prêmio em alguma modalidade. Isso faz com que uma boa emulação faça com que todos trabalhem mais animados. O prêmio Gabinete Legal vai ter como base os dados estatísticos do ano anterior e vai ocorrer todos os anos. Provavelmente em fevereiro de cada ano o presidente vai fazer o agraciamento. Isso é referente ao ano estatístico do ano pretérito. Então, 2017, o nosso presidente vai premiar os gabinetes, referente aos dados estatísticos do ano de 2016. Então, é assim que vai funcionar. A iniciativa faz parte das ações de gestão estratégica do tribunal. E veja outras notícias de destaque. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ouvidor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, assinou termo de adesão ao programa de fortalecimento das ouvidorias. A iniciativa é do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e tem como objetivo apoiar órgãos dos 3 poderes e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na execução das atividades de ouvidoria em um sistema único de informatização. O documento foi assinado durante a 10ª reunião ordinária do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, encerrou a correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com sede em Brasília e jurisdição no Distrito Federal e Tocantins. O corregedor destacou a produtividade do regional. Em 2015, o TRT da 10ª Região recebeu mais de 75 mil processos novos e julgou mais de 106 mil. Foram 30 mil processos a mais do que o previsto na meta do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O regional alcançou o melhor índice dentre todos os tribunais regionais do trabalho do país. O Tribunal Pleno do TST aprovou proposta de alteração da Resolução Administrativa 1852 de 2016. A resolução cria e regulamenta o Concurso Nacional de Ingresso à Magistratura Trabalhista. Agora, os candidatos já aprovados em concursos dos Tribunais Regionais do Trabalho vão poder ser aproveitados em outros regionais. Integrantes da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação se reuniram com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, e com coordenadores de núcleos e centros de conciliação da Justiça do Trabalho no TST. O objetivo do encontro foi apresentar os dados da 2ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada em junho. O grupo debateu o que deu certo e o que ainda pode melhorar. Durante a reunião, também ficou definida a data da próxima Semana Nacional. O evento foi agendado para a 4ª semana de maio de 2017. O ministro Augusto César Leite de Carvalho lançou o livro Direito do Trabalho, Curso e Discurso. Saiba mais sobre a obra. O livro Direito do Trabalho, Curso e Discurso foi escrito a partir das experiências vividas pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho como magistrado e acadêmico. A obra tem como base os princípios da proteção e da dignidade da pessoa humana e aborda diversos temas trabalhistas como duração do contrato de trabalho, estabilidade e direito fundamental de greve. O Direito do Trabalho, Curso e Discurso retrata a experiência que eu estou vivendo, o modo como eu vejo hoje o direito do trabalho e a tentativa de contribuir para que outros compartilhem essa percepção, essa sensação de que a gente pode ter uma sociedade melhor
com a atuação, com a incidência das regras de direito do trabalho que nós temos. A primeira versão da obra foi eletrônica e esteve entre as mais procuradas da Biblioteca Digital do TST. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou a importância da publicação, agora lançada em versão impressa. Eu gostei muito do título que o ministro Augusto César deu ao seu curso de Direito do Trabalho, dizendo curso e discurso, porque todos nós temos as nossas visões do direito do trabalho. Todos queremos o mesmo fim, que é uma proteção real ao trabalhador. Essa proteção do trabalhador, quando se trata de elencar os seus direitos e fundamentar os seus direitos, muitas vezes vão depender desse estudo acadêmico, dessa fundamentação doutrinária. Diversos ministros do Tribunal Superior do Trabalho também participaram do lançamento e parabenizaram o autor. Este livro foi fruto de muitos anos de estudo sistemático que, como professor, ele vem fazendo e resultou, não é, nesta produção que hoje nós temos aqui a alegria de receber para usufruir. Sem dúvida, parabéns ao ministro. Vamos relembrar fatos que marcaram a história do TST, que completa 70 anos em 2016. Você sabia que a primeira sede do Tribunal Superior do Trabalho funcionou durante 25 anos no Rio de Janeiro? Confira. A primeira sede do Tribunal Superior do Trabalho funcionou durante 25 anos no mesmo prédio do Ministério do Trabalho, no Rio de Janeiro, antiga capital federal. Era no Salão Nobre do Tribunal que o então presidente Getúlio Vargas se reunia com empregados e empregadores para realizar tentativas de conciliação extrajudiciais. Algumas características originais da época da construção são preservadas até hoje no prédio que foi tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. E no próximo bloco, uma entrevista no estúdio com o ministro Alexandre Agra Belmonte sobre o monitoramento das correspondências eletrônicas nas relações de trabalho. Revista TST está de volta e hoje aqui no estúdio nós vamos tratar de um assunto que tem gerado inúmeras questões de natureza jurídica, os limites do poder empregatício quanto à fiscalização de e-mails corporativos. E para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema, nós convidamos o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, que é autor do livro O Monitoramento da Correspondência Eletrônica nas Relações de Trabalho. Muito obrigada pela presença, ministro. Agradecimento é meu, Ana. Bom, ministro, existe na legislação trabalhista alguma definição acerca desse monitoramento das correspondências corporativas? Não, Ana, não existe na legislação trabalhista nenhuma regulação, quer a respeito da correspondência pessoal, a utilização dela nas relações de trabalho, quer no que se refere à utilização da correspondência corporativa disponibilizada pelo empregador ao empregado para esse fim. É uma pena que a legislação brasileira não faça nenhuma previsão a respeito, porque isso importaria em eliminar inúmeras controvérsias que ocorrem pelo desconhecimento tanto do empregado como do empregador em relação à utilização dessa mídia eletrônica. Bom, ministro, sobre esse tema, nós recebemos várias perguntas que foram enviadas para as nossas redes sociais. E a gente selecionou algumas delas para serem respondidas aqui pelo senhor. Olha só, vamos conferir a primeira pergunta que chegou pelo Facebook. É da Bianca Borges. Ela quer saber se o chefe é obrigado a informar o empregado que a conta do e-mail corporativo é monitorada pela empresa ou se pode monitorar sem avisar. Todo e qualquer contrato, ele importa num direito ou num dever que as partes têm de informação, né? O empregado deve informar certas situações ao empregador, assim como o empregador deve informar determinadas situações ao empregado. Infelizmente,
a legislação trabalhista também não prevê esse dever ou direito, ou dever de informar ou direito de obter informações. A legislação portuguesa, por exemplo, em relação a isso, ela informa, né? Ela regula na lei o que deve ser informado pelo empregado ao empregador e o que deve ser informado pelo empregador ao empregado. O e-mail corporativo, ele é uma ferramenta de trabalho. Ela é disponibilizada pelo empregador ao empregado para o empregado realizar o serviço. Então, é para isso, não é para outras finalidades. E aí vem a pergunta, se o empregador pode monitorar esse e-mail corporativo? Pode, porque é uma ferramenta de trabalho, está dentro do direito que o empregador tem de fiscalizar a realização do trabalho, o cumprimento do trabalho, e se ele está sendo bem executado, ou se o e-mail que ele disponibilizou para o trabalho está sendo utilizado para outros fins. Deve o empregador informar? Sim, deve o empregador informar o empregado que vai haver esse monitoramento. Eu acho que isso já elimina de antemão qualquer conflito em relação a isso, pelo menos quanto à informação. Agora, isso não quer dizer também que pelo fato do empregador não ter informado, que o empregado pode fazer tudo. Imagine você que o empregado resolve através do e-mail, em vez de utilizar para o trabalho, ou para tirar dúvidas, ou mandar e-mail para o chefe, ou mandar e-mail para o subordinado, ou mandar um arquivo para um outro empregado, ou uma dúvida, ou seja lá o que for, ele utiliza e-mail para ficar mandando arquivos pornográficos, como nós já decidimos aqui em alguns processos. Evidentemente, ainda que o empregador não tenha informado que não pode mandar arquivos pornográficos, isso está dentro da moral e dos bons costumes vigente em sociedade, e todo mundo deve saber de antemão que o e-mail não pode ser utilizado para esse fim. Então o empregado pode ser punido caso ele use o corporativo para outros fins. Pode ser punido caso use o corporativo para outros fins, mas veja bem, pode ser punido, mas não uma utilização eventual e que não traga nenhum dano à empresa, né? Uma utilização qualquer que não seja propriamente de trabalho, mas que não traga nenhum dano à empresa. Isso, lógico, é uma coisa que é preciso que as partes tenham um bom senso de relevar. Bom, ministro, nós temos mais uma pergunta que chegou para a gente pela internet. É a pergunta da Amanda Arícia. Ela quer saber o seguinte: as mensagens de um e-mail pessoal acessado do computador do trabalho também podem ser observadas? Em relação ao e-mail pessoal, o e-mail pessoal está protegido pelo sigilo das comunicações. Evidentemente, o empregador não pode, já que aquele e-mail foi utilizado na sua máquina, verificar o conteúdo dele, né? Pode sim, a partir do momento em que ele verifica que pela rede dele está havendo um acesso muito grande do e-mail pessoal, ele chamar o empregado e procurar e perguntar a ele por que ele está usando com tanta frequência aquele e-mail pessoal, ou que aquilo está atrapalhando o tráfego da rede dele, ou pedir a ele para que não use tanto o e-mail pessoal, ou que utilize o seu telefone celular para esse fim e que não ocupe a rede. Isso ele pode fazer. Agora, acessar o conteúdo do e-mail pessoal, não. A gente tem mais uma pergunta de um internauta. É a pergunta enviada pela Camila Ribeiro. A empresa tem direito de rastrear os sites visitados pelo empregado? Ela tem o direito de verificar o que está sendo visitado na sua rede, né? Procurar ver por que um determinado site está sendo acessado com tanta frequência, procurar ver por que os trabalhadores em geral eles estão utilizando grande tempo do seu horário de trabalho para visitar site, ver quem é que está fazendo isso, ou verificar que sites estão sendo visitados ou não, se eles têm ou não relação com o trabalho. Isso ele pode fazer, está dando poder de fiscalização do empregador, isso não traz nenhuma consequência. Como é que o empregador pode fazer esse controle, pode fazer esse rastreio das páginas visitadas pelo empregado? Seria um controle formal e não propriamente um controle de conteúdo. Verificar quais são os sites que estão sendo mais acessados, por quem estão sendo mais acessados. Agora, o conteúdo é alguma coisa que realmente é invasivo, né? E cabe ao empregador, nesse caso, chamar um ou outro empregado e dizer, olha, não está certo isso, não é assim que
a coisa deve se passar. Ministro, vamos para mais uma pergunta enviada por um internauta. Essa foi feita pela Ana Clara. Ela diz o seguinte: as conversas mantidas em chats de aplicativos internos da empresa também podem ser lidas pelo chefe sem conhecimento do empregado? Chat de aplicativo, depende, é problema de conteúdo. Ele vai ler o conteúdo do chat. Se aquele chat é um chat corporativo, para relacionamento em relação ao conteúdo de trabalho, nesse caso nós estamos diante da mesma hipótese da ferramenta de trabalho. Agora, se aquele chat ali ele é disponibilizado como alguma coisa de natureza pessoal, nesse caso, evidentemente, o empregador não pode invadir. Eu não estou falando que seja o chat pessoal do empregado. Eu estou falando que é o chat que é disponibilizado pelo empregador para o relacionamento pessoal. Ministro, caso algum empregado envie um e-mail prejudicial a um terceiro, o empregador pode responder judicialmente por isso? Pode, e é por isso, inclusive, que o controle formal deve ser feito. O empregador tem responsabilidade sobre isso. Não apenas problemas de vírus e outras coisas mais podem ocorrer, como também a empresa ser responsabilizada por atos do empregado. Olha só, são casos que a gente sabe, que já foram, inclusive, apreciados, julgados pela Justiça, em que enfermeira, num quarto de hospital, do lado da cama do defunto, tirando selfie, né? Empregado que posta durante o trabalho, dirigindo um trator dando cavalo de pau. Então são situações que realmente, a gente está falando de chat, a gente está falando de e-mail, mas a gente poderia falar inclusive de outros meios de mídia, né? Facebook, outras coisas mais, e encontramos no Facebook várias situações desse tipo, que fulano ou beltrano estão rindo, mas que na verdade aquilo é produzido no trabalho. É lógico que o trabalho não é para isso, né? Essa situação a que eu me referi da empregada, da enfermeira, por exemplo, ela está no hospital. O hospital não poderia permitir uma coisa dessa, né? Mas aconteceu. Aquela fiscalização 24 horas por dia é complicado, é difícil, né? E o hospital pode vir a ser responsabilizado pela família por uma situação desse tipo, porque permitiu que uma empregada sua, ou uma trabalhadora, seja lá o que for, expusesse a família a esse tipo de situação. Agora, em que situações pode haver dano moral? Se o empregado tiver, por exemplo, uma mensagem de e-mail divulgada aí pela empresa, ele pode recorrer à justiça? Pode. Da mesma forma, mas é uma via de mão dupla, né? A gente não vai pensar só que o empregador responde por dano moral sempre. O empregado também pode responder por dano moral, né? O empregado que expõe, o empregador afetando a imagem do empregador, ele pode vir a ser responsabilizado até responder por dano moral. E da mesma forma, o empregador que expõe publicamente o seu empregado, expõe publicamente o seu trabalhador, através de um e-mail, por exemplo, ele xinga o empregado, chama o empregado de relapso, humilha o empregado e manda aquele e-mail para a empresa toda como conhecimento geral, né? É lógico que se expõe a pessoa da mesma forma que pode acontecer o contrário. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, é possível, sim, a composição através de dano moral, porque é a forma que você tem de compensar aquele dano. Patrimonial, não, é um dano de natureza moral, é extra-patrimonial. Ok, ministro, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Revista TST. Eu que te agradeço, Ana. Foi um prazer estar aqui, responder essas perguntas dentro das minhas possibilidades. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!